forte, fala isso para a igreja. É muita responsabilidade do homem de Deus, dizer no púlpito diante da igreja. E eu disse para a igreja, o Senhor falou comigo, Ele não quer um centavo de político na nossa obra, porque a obra é do Senhor. Ele é dono do ouro e da prata. E aí, irmãos, Deus mandou um construtor, eu pedi um pedreiro, Deus mandou um construtor de obra. Ele veio e fez o projeto da obra. E aí eu falei, agora vamos precisar do engenheiro. Começamos a orar a Deus. E um certo dia passou lá um engenheiro, chamado Dr. Ronaldo. Ele disse aqui que a obra do pastor Daniel, eu nem conhecia ele. Falei, mandaram eu vim aqui olhar a sua obra. Eu falei, mas para quê? Ele disse, porque eu vou legalizar a sua obra, agora eu sou o seu engenheiro. Aí passei para ele o projeto que o construtor de obra tinha feito, ele aprovou e foi lá e registrou a nossa obra no CREA. E hoje a obra está toda legalizada com a placa do engenheiro. Nós temos a intenção de fazer uma obra. Assim, subir as paredes, bater o telhado para começar a congregar. Por orientação do engenheiro, fizemos uma base para 4 pavimentos. E aí Deus mandou a máquina para furar os buracos. E como que eu vou fazer para pagar? Paga como o senhor quiser. Meu Deus! Mandaram eu vir aqui para furar os buracos. Vamos marcar o dia, irmãos. Foram lá, e até hoje, irmãos, eu não ganhei 50 mil reais. E a obra já está na altura da primeira laje, batemos já uma parte da laje, e vamos bater a segunda parte do primeiro piso. Vamos passar a congregar embaixo, vamos construir o templo no segundo andar. Ainda temos mais 2 lajes para ser batidas, porque Deus quis daquela maneira. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus? Ele é dono do ouro e da prata. E aí passado o dia, irmãos, aí o pastor entra na prova. A mesma pessoa que me procurou para oferecer ajuda política, chegou para mim e disse, pastor Daniel, o que você está precisando? Eu disse, eu estou precisando de oração. Não é lá para a obra, não é para lá mesmo que eu quero oração. É só você orar por mim e Deus vai fazer o resto. Sabe por quê, irmãos? Porque o ímpio, quando vai fazer alguma coisa sem dinheiro, diz aí fora, né? Ele entra com a cara e a coragem. O servo de Deus não. O servo de Deus entra com a fé e a coragem. Porque Deus honra a nossa fé. Deixa eu correr, porque a hora não espera. E assim, irmão, nós temos testificado aqui que o Senhor tem feito. Precisa de dinheiro, Deus vai lá e resolve sem dinheiro. Deus vai lá e resolve. Então, irmão, se temos alguma coisa a pleitear, nós estamos hoje fazendo um tratamento de vista da missionária Marlene. Eu creio que é de 500 a 600 reais a consulta do médico do hospital. E nós começamos a fazer o tratamento com ele, numa clínica pelo SUS, e ele disse, não, Marlene, eu quero atender a senhora lá no meu consultório particular. Eu falei para ela, não queria, para pagar consulta não, esse homem quer dinheiro. E aí ele mandou agendar, liga para a minha secretária e marca a consulta. E nós fomos lá, e ele atendeu a minha esposa, falou, toda vez que precisar você vai vir aqui. E aí ele disse para a minha esposa, dona Marlene, eu não sonho, nunca sonhei nem com a minha mãe. Depois que eu comecei a fazer o tratamento da senhora, eu comecei a sonhar com a senhora. Eu sonho todo dia que estou atendendo a senhora. Eu acordo na madrugada, sonho com a senhora. Eu acordo, durmo, sonho de novo. Eu vou ter que te atender. E aí, irmãos, a consulta é lá particular. Toda vez que vai, exame, consulta. E chega lá e eles perguntam, é convênio? É o que? Não, não tem convênio. Mas o doutor André mandou marcar a consulta aqui. Não está marcado, mas é convênio, não é. Aí um bocadinho ele chega na porta, dona Marlene pode entrar. O que é isso? Deus abre porta. E ele disse, olha, ele era ateu. Depois que ele começou a atender a Marlene, ele vai jogar com você, hein? Porque ele começou a atender a Marlene e Marlene falando de Jesus para ele. Ele disse, agora já tem uma Bíblia lá no consultório. Já tem uma Bíblia lá. Então Deus, ele ocasiona a situação para que o Evangelho seja pregado. Amém, irmãos? Aqui diz a palavra que Naamã, quem era Naamã? Naamã era um general, ele era chefe do exército da Síria. E a história vai dizer que no período em que Naamã foi ter com o profeta, o exército da Síria era o exército mais poderoso da face da terra.
cativo, presa, uma menina. Era uma menina, creio eu que uma jovem ou adolescente, bem novinha. E eles se agradaram dessa menina para que ela fosse servir na casa de Naamã. E ela passou então a servir a esposa de Naamã. E dentro daquele período em que ela estava servindo, ela começa a conhecer a história da vida de Naamã. Era um general, valioso, poderoso, porém, ele tinha um problema que a sua posição social não podia resolver. A sua posição financeira também não podia resolver. Porque Naamã era acometido de uma lepra. E basta dizer que, como sendo uma doença incurável, quem tinha lepra deveria ficar isolado, porém, devido à posição social de Naamã e o valor que ele tinha para o exército da Síria, já havia sob o seu comando o exército da Síria alcançado muitas guerras, tinha tido muitas vitórias, alcançado muitos territórios para a Síria. Portanto, pelo seu valor como homem de guerra, ele permanecia mantido na posição. Mas eu quero crer que Naamã se envergonhava daquela situação. Eu quero crer que ele procurava com que ninguém soubesse que ele tinha aquela lepra. E aquela menina vai como escrava, como serva para aquela casa. E como tinha ela, quero crer, um bom comportamento, como ela tinha uma boa maneira de tratar, uma boa obediência, ela começa a conquistar a confiança da sua senhora, a ponto de saber que o general era leproso. Deus, Ele nunca coloca ninguém da sua parte em lugar, sem que Ele tenha um propósito na vida daquela pessoa. Aquela menina foi levada cativa, aparentemente foi separada da sua família e levada como escrava, vai servir na casa de Naamã. Talvez ela não soubesse o propósito que Deus tinha na vida dela, mas Deus sabia o que ia fazer. Por intermédio dela, Naamã vai conhecer o profeta de Deus. Eu quero abrir um parênteses para te dizer: nada na sua vida acontece por acaso. Muitas das vezes uma luta, um problema de família, uma enfermidade, Deus tem um propósito de, através do tal acontecimento, te trazer a presença dele. E aquela menina agora toma conhecimento da situação da saúde de Naamã, e ela chega para a esposa dele e diz: olha, quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, porque ele o curaria. Mas como ele curaria? Ele tem poder para curar Israel. E ela de imediato, a esposa, desejosa que o seu esposo, o general, fosse liberto daquela enfermidade, fosse curado, ela vai dizer a ele: olha, tem lá em Israel um homem que pode curar essa lepra. A menina disse, ela é de confiança, ela disse, e mais que depressa, Naamã vai ao rei da Síria, enquanto a ele, eu disse: tem um homem lá em Israel que pode curar minha lepra, como é que nós podemos fazer? E o rei da Síria então faz uma carta. Ele diga: manda essa carta, entrega ao rei de Israel, e eu irei mandar que você vá após a carta, e eu faço o pedido para que ele venha te curar. E sucedeu que, ao chegar a carta nas mãos do rei, o rei se entristece, se indigna, e ele rasga as suas vestes, porque ele estava pensando que o exército da Síria era o exército mais poderoso da face da terra naquele período. Ele disse: ele está buscando guerra comigo, vai destruir Israel, vai tomar nossas terras. E quando o homem de Deus ouve que o rei rasgou sua veste, e sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei da Síria rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: deixa vir a mim, e saberá que existe um profeta em Israel. Era um problema que o rei de Israel não podia resolver. Era um problema que a medicina da época não podia resolver. Mas aonde tem o nome de Deus tem bênção. Aonde tem o nome de Deus tem cura. Aonde tem o nome de Deus tem libertação, tem transformação de vida, tem resolução de problema.
Israel. Glória a Deus. Aleluia. E então o rei agora se alegra. Manda vir Naamã. Vai, Naamã. Porque não sou eu que curo. Vai à casa de Eliseu. E lá ele vai te dar a solução. E lá vai na mão do general. Os irmãos imaginam como anda o general, cercado de soldados, com aquele uniforme bonito, cheio de estrelas. E ele vai com a sua tropa à casa de Eliseu. Ora, diante de um general, não só os seus, mas qualquer outra pessoa prestaria continência. Ora, está chegando o general. Ele é o comandante do exército mais poderoso da face da terra. Mas o homem de Deus, ele só conhece como autoridade maior o Senhor. Quem teme a Deus só se encurva diante do Senhor. E quando alguém anuncia, Eliseu, o general Naamã está aqui, com toda certeza, Eliseu sabia, maior é o que está comigo do que o que está com ele. E ele não levanta da sua cadeira, ele não sai de dentro da sua casa, ele não se prostra diante do general. Ele manda um mensageiro e diz: olha, o profeta mandou dizer para que o senhor vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Ora, mas Naamã esperava que Eliseu fosse sair de casa, recebesse ele com toda a honra, quem sabe estendesse um tapete para que ele entrasse, assentasse e invocar o Deus de Israel sobre ele, impor as mãos sobre o local da ferida, da lepra, para que ele ficasse curado. Não! O nosso Deus, ele opera da maneira que ele quer. E só alcança a bênção do Senhor, pastor José, aquele que se humilha diante dele. Aquele que se exalta não alcança a graça. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se está almejando alguma coisa das mãos do Senhor, se humilha diante dele nessa noite e diga: Senhor, eis-me aqui, abrindo meu coração, confessando diante de ti que sou fraco, sou falho e careço da sua graça, porque aquele que humilha alcança misericórdia. Mas Naamã se indignou. Ele não veio me receber, não invocou o Deus de Israel sobre mim, não impôs a mão sobre a minha ferida. Não, eu vou embora. E alguém estava dizendo: não, eu vou embora. Não, não vai, general, não vai. O homem de Deus disse: vamos, não custa nada, general, o senhor já está aqui, vamos dar um rio. Mas tem rios mais importantes na Síria, tem o rio Abana, tem o rio Fafá, que são mais limpos do que o Jordão. Eu vou mergulhar logo no rio Jordão. Mas com muita insistência dos seus, então ele vai ao Rio Jordão. O homem de Deus disse: mergulha 7 vezes. São 7 vezes. E Naamã vai até o rio. Eu imagino como Naamã se sente diante dos seus soldados, que obviamente, para entrar na água, Naamã desceu. Ele desceu ao leito do rio. E antes de descer ao leito do rio, ele teve que tirar os seus aparatos, a espada, a cinta, quem sabe a faca de general, diante dos céus. Ali ele estava se humilhando. E ele desce, e ele mergulha a primeira vez. E quando ele levanta, não aconteceu nada, presbítero. Eu vou embora. Não vai embora, general. Mergulha mais uma vez. E ele mergulha a segunda vez. E Naamã mergulha a terceira vez. E ele desce novamente as águas. E ele mergulha a 4ª vez, a 5ª vez e a 6ª vez. Acabou a minha fé. Era para ir se limpando aos poucos, está do mesmo jeito. Acontece que o homem de Deus disse: mergulha 7. Entenda, meus irmãos, a vitória daquele que busca a graça do Senhor está na obediência.
das vezes, o Senhor me manda por esse caminho, mas eu quero ir por aquele caminho. Muitas das vezes o Senhor me manda me portar de uma maneira, mas eu quero me portar de outra maneira. Deus está mandando, pastor, eu vou falar. Isso aqui, ó, é coisa muito séria. Ser ministro na casa de Deus é coisa muito séria. Sabe por quê, irmãos? Porque não foi a igreja que foi dada ao pastor, mas foi o pastor que foi dado à igreja. A igreja não foi constituída para servir ao ministério, mas o ministério foi constituído para servir a igreja. E tem problema na casa do Senhor, que enquanto era membro, era auxiliar, ele tinha uma humildade tamanha, mas depois que sobe ao ministério, ele quase não cabe dentro da terra. Mas Deus quer operar na vida dele. Aleluia. E para Deus operar, ele vai ter que quebrar o orgulho. E aí sobrevém a luta, sobrevém a prova. E aí eu descubro que eu não sou absolutamente nada sem o Senhor. E Naamã agora descobre que o título de general, que a sua bravura, a sua experiência de guerra, não serviria para nada se ele não tivesse humildade. E aí ele desce. E na sétima vez que Naamã mergulha, agora ele sobe e a sua pele estava limpa, como a pele de uma criança. Aonde está a vitória do crente? Aonde está o crente? Eu costumo dizer, pastor, que o alfabeto da língua portuguesa começa com a letra A, né? A, B, C, mas o do crente começa com a letra O. É O, B, D, C. Se não houver obediência, não tem vitória. Oh, aleluia! E pela graça de Deus, irmãos, o Senhor colocou diante deste santuário aqui nessa noite águas poderosas como a do Rio Jordão. Se quiserem ser abençoados, mergulha nessa água. Quem sabe que falta descer ainda? Quem sabe se apresentar diante do profeta e aceitar aquilo que Deus tem para você? Quem sabe o que te falta? É deixar de fazer da sua maneira e fazer da maneira que Deus tem determinado. Aleluia. A palavra do profeta sobre a vida de Naamã, ela se cumpriu, porque mesmo pela insistência dos seus súditos, ele fez exatamente do jeito que o profeta mandou. Eu quero te perguntar mais uma coisa nessa noite: como é que você tem feito? Tem sido do jeito que Deus tem mandado? Que a palavra tem te ensinado? Ou tem feito de forma diferente? Existe algo em nós, irmãos, que precisa ser deixado de lado para a bênção do Senhor entrar. Tem que deixar o eu. Tem que deixar o eu. E dizer: Senhor, só o Senhor é Senhor na minha vida. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, submetido à Tua palavra, à Tua vontade. Aleluia. Porque isso é testemunho de fé. Aleluia. Eu me lembro de uma experiência que eu vi numa reunião de pastores, que tinha um certo homem que ele foi assistir um show de um malabarista, um espetáculo de um malabarista. E esse malabarista, ele fazia coisas incríveis. Entre elas, ele passava sobre um cabo de aço a 15 metros de altura, empurrando um carrinho de mão. E ele foi, voltou e passou. Na segunda vez, ele chamou um assistente. A moça subiu a escada, entrou no carrinho de mão, e ele atravessou o cabo de aço, 15 metros de altura, empurrando o carrinho de mão, com a moça dentro. E passando um tempo, ele mudou de cidade, foi se apresentar na outra cidade, fazendo o mesmo espetáculo. E ele perguntou: tem alguém aí na plateia que crê que eu sou capaz de passar com esse carrinho de mão em cima do cabo de aço com uma pessoa dentro? E tinha um moço lá que levantou a mão, disse: eu creio, porque eu já vi o senhor passar. Ele disse: então estou precisando do assistente, vem cá.
eu vou passar com o senhor já viu, já vi, o senhor passou. Ele disse, não, eu vou entrar não, porque eu creio que você passa, mas eu não confio. Tem pessoas, irmãos, que creem no milagre do Senhor, mas não confiam nele. Quando nós cremos na capacidade de alguém, nós entregamos a nossa vida na mão dele. E aquele moço, ele estava crente que o malabarista passava, fazia, mas ele não tinha coragem de entregar a sua vida na mão dele. Ele tinha fé, mas não tinha confiança. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, nós entregamos a nossa vida na mão dele. Nós lançamos, esquecemos de todas as outras coisas. Não foi à toa. O pastor José saiu de lá no centro da cidade e veio pregar o evangelho aqui, porque ele confia no Senhor. O Senhor trouxe ele para cá, e o Senhor está honrando e vai honrar muito mais. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. Deposita a sua confiança no Senhor, e nessa noite mergulha nas águas cristalinas do céu e seja abençoado, seja curado, tenha a sua família abençoada, tenha a sua vida edificada, tenha os seus problemas resolvidos. Mergulha na água do Senhor e seja purificado. As horas já desse jeito, pastor, eu quero agradecer por essa confiança tão grande. Que Deus continue abençoando essa amada igreja, abençoando a sua vida, abençoando esse santo ministério. E eu quero dizer para os irmãos: ministério, a obediência é a primeira qualidade do cristão, é estar submisso sob a autoridade do Senhor e daquele a quem o Senhor designar para nos auxiliar na caminhada. Que Deus nos abençoe. Eu sou grato à oportunidade em nome de Jesus.